Ei você, quer pôr um fim ao teu sofrimento? Está pensando que a única saída é tirar a própria vida? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou o Dr. Saio Oliveira. E eu sou Ellen dos Santos Amorim, e esse é o Papo Cabeça. Depressão. A depressão tem sido um assunto muito comentado atualmente. Juntamente com a depressão, o seu trágico fim, que é o suicídio, também vem sendo comentado. A gente tem uma série que foi lançada recentemente na Netflix falando sobre isso. Nós temos um jogo também criado na Rússia que se disseminou perante os adolescentes, infelizmente, também falando sobre isso. É interessante, algumas pessoas vêm me perguntar: doutor, você não acha isso excessivo demais? Será que a gente não está discutindo isso demais? Diferentemente do que alguns pensam, o suicídio é algo muito comum nos consultórios. E esse é um assunto tão comum que eu tomei até a liberdade de fazer uma escala, classificando os meus pacientes. Num primeiro momento, o paciente ele chega com o seguinte discurso: ele fala, doutor, fulano morreu. E eu pergunto, sério, você está muito triste quanto a isso? Não, eu não conhecia muito bem ele. O que me entristece, doutor, é que provavelmente ele queria viver. Se lhe fosse dada uma escolha entre a vida e a morte, ele escolheria a vida. Mas eu não. E aí eu me pergunto, por que isso não aconteceu comigo? Fulano morreu, mas poderia ter sido eu. Não ia fazer diferença para mim. Esses pacientes eles chegam com esse discurso no primeiro momento. Num segundo momento, nós já temos os pacientes que eles começam a ter ideias suicidas, que elas começam a aparecer no seu dia a dia. Então o paciente está ali dirigindo, pensando no seu sofrimento, e começa a lhe passar na cabeça: eu poderia jogar o meu carro na contramão. Eu poderia jogar o meu carro debaixo daquele caminhão, daquela carreta. Eu poderia parar aqui nessa ponte que eu passo todos os dias e pular. Eu poderia ir até o último andar do meu prédio e pular. Esse paciente ele começa com ideações suicidas, Então veja só, num primeiro momento o paciente ele não tem ideias suicidas. O paciente ele enxerga a morte como uma oportunidade de fim do seu sofrimento. Num segundo momento esse paciente ele já é ativo nessa ideia. E um terceiro paciente é um paciente que ele começa a ter planejamento. Certa vez eu atendi uma paciente no consultório que ela já tinha comprado até a roupa para cometer o suicídio. E é incrível como as pessoas realmente falam isso pra gente no consultório. Doutor, eu sei que dia eu vou fazer, eu já escrevi a carta me despedindo do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou fazer tal dia, com essa roupa, dessa forma. Então a pessoa já está planejando tudo isso, ciente que essa é a única forma de pôr fim no seu sofrimento. E quanto ao tratamento médico, é muito importante que a gente venha intervir nesse primeiro paciente, que é um paciente que ele não tem ainda uma ideia suicida, mas ele vê a morte já como uma oportunidade. Esse paciente precisa de tratamento terapêutico, precisa também de tratamento medicamentoso. A segunda fase também, tratamento terapêutico, tratamento medicamentoso, um tratamento de perto familiar. A gente precisa enxergar o contexto familiar desse paciente, até porque a família precisa estar muito de olho nele. E o terceiro estágio, que é esse terceiro paciente que já está planejando, esse paciente ele precisa de uma intervenção e internação. Esse paciente ele precisa estar 100% do tempo vigiado. Então, além da terapia, além da medicação, esse paciente precisa de internação. Quem nunca sentiu algo parecido, quem nunca viveu tamanho sofrimento, não consegue entender o que se passa na cabeça de uma pessoa com ideia suicida. Tem gente que até que julga, de maneira errada, mas a pessoa está enfrentando um grande sofrimento. O ser humano tem um instinto de sobrevivência muito forte, Quem já se afogou no mar alguma vez deve lembrar do desespero que sentiu, a tentativa de alcançar o ar. E imagina a gente transpor esse instinto de sobrevivência e tirar a própria vida. Então é algo muito forte. Tem gente que fala que o suicida é um fraco, um covarde. Ele está fugindo dos seus problemas e do seu sofrimento. Mas ele também tem que ter muita coragem para conseguir executar o ato final.
justamente devido a esse instinto que a gente tem. Então é uma pessoa que está mergulhada numa dor profunda, que não consegue enxergar outra solução para o seu sofrimento. Não é que ela queira acabar com a vida em si, mas é com a dor que ela sente, com o sofrimento que ela sente. E ela não consegue enxergar outra solução. E esses pensamentos suicidas, essas ideias suicidas se tornam incontroláveis. A pessoa não consegue mais controlar a quantidade de pensamentos negativos que vem. Às vezes a pessoa tenta lutar contra isso, né? E já ouvi relatos, na verdade, que é uma luta constante, é uma luta diária, exaustiva, a pessoa tentando lutar contra si mesma, contra esses pensamentos e não consegue. Então a morte se torna justamente uma oportunidade, como você falou, de pôr fim nesse sofrimento, né? A pessoa naquele momento não quer fazer mal a ninguém, ela só quer acabar com a dor dela. E ela nem passa pela cabeça dela, ela não consegue nem lembrar, não consegue nem mensurar de como será o sofrimento das outras pessoas que vão ficar depois que ela se for. Porque ela só consegue perceber o mundo cinza que ela vive e ela quer acabar com isso, né? Também muitas pessoas falam que quem avisa que vai se matar não faz, né? Que diz que quer chamar atenção, que está se fazendo de vítima. Talvez até seja, né, em alguns casos, uma vitimização. Mas se o paciente precisa chamar atenção usando o artifício do suicídio, já é alguém que precisa de ajuda, né? Então, julgar é muito fácil, apontar o dedo é muito fácil. O que a gente precisa é ouvir esse paciente, tentar compreender e ajudar de alguma forma. Ele precisa ser apoiado, né? E às vezes a pessoa avisa e acaba fazendo da mesma forma, porque ela não se sentiu apoiada pelas pessoas à sua volta. A pessoa está mergulhada no sofrimento e os familiares não têm a mínima noção do quanto ela está sofrendo. Não conseguem nem perceber, porque as pessoas estão mais distantes hoje em dia. Foi aquilo que a gente comentou no vídeo anterior, sobre a depressão. Às vezes o familiar nem nota que a pessoa está tão doída por dentro, né? E aí a gente precisa então ter um olhar bem atento, né? Essa pessoa que está enfrentando esse sofrimento precisa de ajuda, né? E muitas pessoas chegam para ela e falam, você tem que se ajudar, você tem que se ajudar. E isso se torna para a pessoa uma cobrança muito grande. Ela tenta se ajudar, mas ela não está conseguindo, né? Então, como que um familiar, um amigo pode ajudar uma pessoa que está nessa depressão com ideias suicidas, né? Ela tem que oferecer o apoio sem julgamentos, sem cobranças, né? E buscar a ajuda de um profissional. É isso que a pessoa precisa, de acompanhamento, porque sozinha ela não está mais conseguindo. E muitas pessoas entram num processo depressivo e começam com as ideias suicidas depois que perdem o emprego, depois que perdem seu negócio, que terminam um relacionamento amoroso. Mas o fato é que o mundo pode desistir de você. Você pode ter perdido várias pessoas à sua volta, você pode ter enfrentado a perda de um ente querido, você pode ter enfrentado uma perda financeira, mas se você desistir de você mesmo, aí você se torna seu pior inimigo. Nós não podemos desistir de nós mesmos, porque ninguém vai conseguir nos ajudar se a gente não lutar pela nossa vida. Então nunca desista de você. Se você tem tido ideias suicidas, tem se sentido deprimida a maior parte do tempo, com uma vontade de chorar imensa, mesmo que ninguém à sua volta esteja conseguindo lhe ajudar, procure um profissional e invista em você, cuide de você. A morte não é a solução. Hey.